E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Seguinte, hoje a gente vai fazer um review de primeiras impressões do meu uso com esse carinha aqui, ó, o Redenx. O Redenx chegou para mim, pessoal, né, foi enviado pela Mesoestética. E antes de começar esse vídeo, eu vou deixar claro aqui que esse vídeo não é um vídeo patrocinado. Esse é um vídeo de primeiras impressões reais, do meu uso dele na clínica. E eu paguei por essa caixa, então vai ser um review totalmente sincero a respeito das primeiras impressões que a gente teve com a utilização desse produto. Pessoal, o Redenx, na verdade, falando um pouquinho, né, a respeito do produto, o Redenx ele é produzido pela Mesoestética e ele é um bioestimulador que tem como principal característica ser um bioestimulador não inflamatório. Segundo a Mesoestética, é o primeiro bioestimulador não inflamatório do Brasil. A princípio isso me chamou muita atenção, porque seria uma alternativa aos bioestimuladores tradicionais, o Sculptra, o Eleva, as oxapatitas de cálcio, que utilizam uma reação inflamatória ali local para estimular a síntese e a produção ali de colágeno e melhorar a qualidade da pele. Seria mais ou menos um processo inflamatório que vai fazer a ação do produto. E o Redenx não, o Redenx ele tem uma outra proposta de fazer essa bioestimulação, só que como se fosse uma espécie de nutrição das camadas profundas, da derme profunda, estimulando e fazendo essa camada ser mais consistente e sem gerar reação inflamatória. No primeiro momento eu achei essa ideia, sim, muito legal. E me lembrou um pouquinho o Profilo da Pollux, que a gente também faz uso aqui. Inclusive eu trouxe aqui pra gente, né? Já tem o review dele no canal. Já comentei um pouquinho a respeito dele. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui o link para você ir lá e conferir as primeiras impressões do Profilo. Mas hoje a gente vai falar especificamente do Redenx. Ó, o Redenx, pessoal, ele vem nessas ampolinhas aqui. Cada caixa dessa vem 5 ampolas. Cada ampola tem 15 mg por ml de ácido hialurônico. Seria um ácido hialurônico puro, mais polipeptídeos, exatamente como diz aqui na embalagem. Esses 3 ml eles podem ser diluídos. A fabricante ela fala pra gente, a Mesos, que inclusive eles vendem, né, um outro produto que seria o NCTC, que a gente consegue mesclar os dois produtos, o NCTC e o Redenx, faz uma diluição ali. Isso gera uma solução pra gente de 8 ml. E esses 8 ml são aplicados na face. Não existe um protocolo específico, cada profissional faz uma aplicação baseada aí na sua experiência clínica, e eu optei por fazer uma aplicação exatamente como eu faço com os bioestimuladores tradicionais. Então a gente fez infiltração dele em alguns pontos chaves, alguns pontos específicos. Por quê? Porque a minha ideia é, se a gente vai utilizar esse poder de bioestimulação, o ideal seria você distribuir nessas regiões mais periféricas aqui, né, do rosto, não nas áreas centrais, para poder melhorar essa firmeza da pele e fazer esse efeito lift. Primeiras impressões que eu tive no consultório, é muito difícil de aspirar isso aqui. Isso aqui é muito viscoso, esse ácido hialurônico, apesar dele não ter reações, né, dele não ter poder de estruturação, dele não ser uma coisa muito consistente, mas a viscosidade dele associada com esse dispositivo de abertura, né, do frasco, faz com que a gente tenha uma dificuldade para aspirar. Você aspira, 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 tenta de novo e parece que o negócio não vem. Então eu tive uma outra ideia, de fazer a diluição dentro do próprio frasco e tentar aspirar todo o conteúdo, mas mesmo assim não tem jeito. Parece que sempre sobra ali um pouquinho no fundo do frasco e a gente tem essa impressão de que está desperdiçando um pouco do produto se perde. 4 ml para cada M-Face. Então eu fiz uma solução de 8 ml, associado, né, com anestésico injetável também, e a gente faz essa distribuição ali nas regiões que a gente quer esse efeito de bioestimulador. A aplicação foi relativamente tranquila, assim. Ele é bem fácil de diluir, não é difícil, né? Ele não fica ali formando bolhas, formando nódulos, enfim, não tem grandes dificuldades. O produto se difunde de maneira muito fácil. Até acredito que pode ser feito, você precisa até ver se isso tem algum relato, da mesma forma como a gente faz o Profilo, injetando pequenas quantidades com agulha mesmo em pontos estratégicos e deixa ele fazer esse processo de difusão auto sozinho. Ele tem o mesmo poder de difusão do Profilo, por ele ser viscoso, então assim, ele mesmo se acomoda nas camadas, então não precisa você fazer massagem, aqueles processos que a gente faz para evitar a formação de nódulo nos bioestimuladores tradicionais, já é uma grande vantagem, não ter o perigo de formação de nódulo. Bem legal, ponto positivo aí para o Redenx. Volumização. A volumização dele não é uma volumização grande, não é um poder de estruturação, ele não serve para você definir contorno, aumentar a área, né, grande perda de substância, nada disso. O que faz isso é o ácido hialurônico, mas o ácido hialurônico ali com algumas reações, um ácido hialurônico mais robusto, que tem um poder de estrutura, que tem um G' mais alto, não é o caso do Redenx. O Redenx realmente é para ser difundido, fazer esse estímulo,
né, melhorar essa qualidade da pele de dentro para fora, possivelmente ser metabolizado, processado aí pelo próprio organismo para poder fazer essa ação. É meio como se fosse uma espécie de nutriente que a gente difunde ali pela pele, a gente meio que alimenta a camada dérmica profunda com ele e ele vai fazendo esse efeito. Outras impressões que eu tive, apesar dele não ser potencial volumizador, mas a gente consegue sim, né, durante a infiltração ali, como a gente faz essa aplicação com 8 ml, a gente tem um ganhozinho de volume local. Esse ganho de volume, o paciente observa, ele permanece ali por volta do segundo, terceiro dia, você ainda tem um pouquinho de volume. O paciente já enxerga uma diferença disso aqui, depois que é aplicado, na hora do consultório, ele já olha no espelho e já percebe que os contornos estão mais ressaltados. Mas isso é um efeito temporário, tem que explicar para o paciente, né, conforme a gente fez, que isso não é duradouro, não é um produto que tem essa capacidade de volumização. Em relação aos benefícios, eu tive alguns feedbacks dos pacientes, eles me mandaram aí fotos das aplicações recentes. Você tem uma melhora já nos primeiros dias das linhas das rugas estáticas. Ele dá uma preenchida ali e ele já dá uma uniformizada na pele e já consigo perceber uma melhora na qualidade dessa pele. E isso realmente me surpreendeu, da mesma forma como o Profilo. Então, assim, eu acredito que esse potencial de fazer essa hidratação, de melhorar essa qualidade, né, segundo a propaganda da própria Mesoestética, ele dobra a quantidade de colágeno em 24 horas, eu acho até que é um pouco, talvez seja um pouco exagerado, mas assim, se eles divulgam isso, deve ter algum estudo que aponta isso de fato. Mas assim, na grande maioria dos pacientes, você observa sim uma melhora na qualidade, nas linhas, né, nos sulcos, nos vincos, e acredito que seja justamente por conta desse preenchimento, da substância preencher ali aquela região, e automaticamente aquilo ali vai ganhando uma aparência, um contorno mais hidratado, mais rejuvenescido. Então assim, um ponto muito positivo que eu achei, muito legal esse efeito, e é uma coisa assim, para faces mais difíceis, que você tem muito vinco, muita linha, seria uma alternativa muito legal, até mesmo combatendo aí as ideias que a gente tem de fazer grandes volumes de preenchedores de ácido hialurônico tradicional. A grande maioria das minhas pacientes, elas não querem, elas têm medo na verdade de preenchedores justamente por conta de algumas aparências artificiais que a gente enxerga devido ao excesso de volumização que a gente faz na face. E isso é muito prejudicial, porque o excesso de volume, né, ele é peso. Ele gera um peso e esse peso piora. Depois de um certo tempo vai cair esse preenchedor vai pesar, vai ficar uma face derretida mais rápido do que seria se ela não tivesse feito grandes volumes de preenchedores ali. Eu particularmente gosto, né, muito dessa filosofia de bioestimuladores, porque hoje em dia o que as mulheres querem? Elas querem continuar parecendo jovens, mas sem necessariamente aparentarem que estão fazendo procedimentos, que é o conceito de beleza silenciosa que a gente já até conversou aqui no canal também. Se você não sabe um pouco desse conceito, eu vou deixar também um outro videozinho que tem aqui falando sobre essa beleza silenciosa. Então assim, um produto muito legal. Vi muitos poucos pontos negativos, essa questão de aspiração um pouco mais difícil, mas nada que atrapalhe assim o uso. Estou ansioso para ver os resultados aí com 30 e 60 dias. E a Mesoestética fala de fazer um retoque aí com 6 meses, mas a depender em relação à resposta clínica do paciente no consultório. Então não sei se realmente vai ser necessário fazer esse retoque. Vamos aguardar, vamos ver como é que esses pacientes vão evoluindo aí nessa escala temporal. Para o meu uso aprovado, né, no consultório, a gente vai fazer mais pedidos. A gente vai encomendar mais unidades. Essa primeira remessa que veio para mim, ela foi toda vendida em algumas horas. Se eu não consegui, não durou 24 horas o estoque, todo o estoque já estava vendido. As pessoas ficaram bastante empolgadas com as possibilidades que ele proporciona. E isso é muito bom, sim. Produto bem bacana, eu acho que tem um valor estético interessante. A Mesoestética também mandou para mim alguns brindes. Eu estou fazendo uso do sérum. O sérum eu mesmo fiquei para mim, eu achei muito legal. E também achei muito bom o resultado, assim. Ainda é muito recente para eu passar uma avaliação dele, acho que precisa de um tempo de uso maior, mas as primeiras impressões foram muito boas. A Mesoestética, ela faz um produto com extrema qualidade. Isso me chamou muita atenção. É uma coisa que eu priorizo, que eu acho que é interessante. Não adianta nada você ter um produto muito bom numa embalagem muito ruim. Eu acho que quebra um pouco assim a nossa expectativa. Da mesma forma também não adianta nada você ter um produto ruim numa embalagem muito boa. Então eu acredito que eles juntaram as duas coisas e conseguiram fazer produtos bem legais, com embalagens bem interessantes, compatíveis com o grau de entrega que eles estão prometendo. Vou compartilhar com vocês depois alguns antes e depois, para vocês entenderem realmente como que está funcionando. Eu já tenho algumas imagens de alguns pacientes que me mandaram, mas são pós-procedimentos recentes ainda. Eu queria esperar um pouquinho mais para poder mostrar para vocês de fato o potencial dessa substância aqui. Então em breve eu vou trazer para vocês isso. Espero que vocês tenham curtido esse review.
Deixem nos comentários o que vocês acharam, se vocês têm alguém que já teve experiência com isso. E deixem as dúvidas de vocês que nós estamos aqui para respondê-las. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Inscrevam-se no canal, por favor. É muito difícil criar esse conteúdo para vocês, então valorizem essa criação. Deixem o like de vocês, deixem um comentário. Caminhem esse vídeo para mais pessoas, para a gente difundir esse conhecimento aqui. Obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo. Um abraço e até mais.